Glória a Deus, aleluias, aleluias. Oh, glórias. Oh, glória, aleluia, Senhor. Aleluias. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Que se eu conseguir pregar, eu vou falar para vocês. Oh, glória, aleluia, Senhor. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do 16. Gálatas 5:16. Aquelas pessoas que estão aqui presencialmente, à medida que encontrarem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Gálatas 5:16, alguém coloca, por favor, no YouTube, para as pessoas que estão acompanhando online. Você que não tem Bíblia, depois vocês podem procurar a gente. Direto a gente dá a Bíblia de presente aqui para as pessoas. Procura a gente, fala conosco depois. Amém? Gálatas 5:16, e diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Pode se sentar, irmãos. Aleluias. Oh, glória, aleluia, aleluia. Senhor, oh, Senhor, irmãos, hoje eu quero falar com você sobre andar no Espírito. Amém? O Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre andar no Espírito, sobre nós estarmos no Espírito, sobre o quanto o nosso Espírito é aquilo que é necessário para lutar contra a nossa carne. E na semana passada eu falei um pouco sobre isso, mas numa outra ótica. Mas o Senhor pediu para que eu viesse falar hoje sobre isso, dessa forma que eu vou falar com vocês hoje. E eu queria explicar algumas coisas para vocês, para que vocês pudessem entender melhor. Para que vocês possam viver isso e vocês possam entender melhor. Eu vou explicar para vocês por que é que a gente tem essa batalha, de que forma que ela acontece e como é que a gente vence, né? Como é que a gente está do lado certo dessa vitória, tá bom? O que acontece é o seguinte, irmãos. Nós todos somos criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Deus criou cada um de nós. Nós somos criaturas de Deus, tá? E aí, quando Deus criou lá Adão e Eva e teve o pecado original, né, aquele pecado permeou a criação humana, né, permeou os que vieram depois. Né, eles vieram carregando aquele pecado, né, e é o pecado da carne. A nossa carne é cheia de pecado. Né? Então, quando cada um de nós nasce, nós trazemos conosco vários pecados, que são os pecados da carne. E eu vou te mostrar como isso é uma escravidão depois. Mas esses pecados, eles vêm conosco. A nossa carne tende a pecar. Quem tem filho pequeno sabe disso. Eles aprendem a fazer coisa errada sem a gente ensinar. Né? A gente tem que ensinar, na verdade, a coisa certa. E somos todos criaturas de Deus. Tá? Mas aí a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor fez um projeto de resgate da humanidade. Né? E esse projeto de resgate passava pelo sacrifício de Jesus. Então Jesus veio para ser perfeito, para se fazer como homem. E para que ser perfeito? Né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Né? Por que Jesus veio para ser perfeito? Porque antes de Jesus vir, quando você vai ler lá no Velho Testamento, as pessoas sacrificavam um cordeiro. Né? E era um cordeiro sem mácula, sem mancha. Era o cordeiro perfeito que era sacrificado para purificar os pecados. Só que Jesus veio para purificar o pecado de todos nós, né? Todos somos pecadores e Jesus veio para purificar o pecado de todos nós. Então ele veio para viver sem pecado e para que ele fosse sacrificado, né? Ou seja, algumas pessoas pensam assim, nossa, mas Jesus veio e no final da vida ele foi crucificado, né? Olha como o inimigo foi e atacou ele. Na verdade, esse era o plano de Deus, né? Jesus veio para isso, para que ele pudesse nos ensinar, ele pudesse ter essa conexão com o Pai, ele pudesse fazer humano, a gente pudesse entender o lado humano do Pai, inclusive, e depois ele pudesse morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Né? Inclusive, Jesus vem e ele mostra que se nós vamos nos tornar filhos de Deus, porque é isso que acontece quando você aceita Jesus, e eu vou falar sobre isso já já,
Ele fala que quando nós vamos nos tornar filhos de Deus, se você é filho, você precisa ser mais parecido com Deus, né? E Deus é puro amor. Então, repara que no Velho Testamento, existia aquela coisa, às vezes, de um povo lutar contra o outro, e um povo era o povo de Deus, e o outro povo era o povo que adorava outros demônios lá, outras coisas, não eram Deus. E aí o povo de Deus destruía aquele povo, né? E Jesus vem e fala o seguinte: olha, eu agora vim dizer que, além de você amar a pessoa que você ama, os seus amigos, as pessoas próximas, você vai amar o seu inimigo. Você vai orar pelo seu inimigo, você vai amar o seu inimigo. Jesus veio trazer um amor transcendente, assim, né? Muito maior, porque ele veio para nos transformar em filhos do Pai. E aí a palavra diz o seguinte, que Jesus vai e faz esse sacrifício. A partir daquele momento, é como se abrisse uma janela de oportunidade na vida de cada um de nós, e que cada um de nós vai poder se transformar não mais em criatura de Deus, mas em filho de Deus. E aí nós escolhemos ser filhos de Deus, né? E a palavra diz que é quando a gente fala com a nossa própria boca, né? E o falar, ele é poderoso desde o início. Porque Gênesis começa com Deus falando, né? Haja luz. Separe-se, né? Separe a terra do mar. Que haja isso, que haja as estrelas, que haja... É a palavra. É a palavra. Muitas vezes na Bíblia você vai ver o falar. A palavra. O quanto a palavra tem poder. O quanto o falar tem poder. E aí a gente aprende, e a maior parte de vocês aqui já sabe disso, mas eu já vou chegar onde eu quero. A gente aprende que no falar, quando a gente reconhece que Jesus Cristo fez esse sacrifício por nós, nós somos salvos, né? E esse é um momento em que a gente passa a ser habitação do Espírito. O nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Porque Jesus, quando foi, ele disse que traria o Espírito Consolador, né? Depois dele viria o Espírito Consolador. E é o Espírito Santo de Deus, é esse que conecta conosco, é esse que me faz tremer aqui, pular e falar maravilhas e tudo, né? É o Espírito de Deus, não sou eu, né? E aí ele diz que nós vamos receber o Espírito Santo de Deus. Inclusive, às vezes as pessoas até confundem, né? Porque um dom, igual eu tenho de falar em línguas ou de dom de revelação, ele não é ser batizado no Espírito Santo. Todos fomos batizados pelo Espírito Santo. No momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E aí o que acontece é o seguinte, naquele momento, nós passamos a não ter mais só o pecado em nós. Nós passamos a ter o antídoto contra o pecado. Nós passamos a ter o Espírito. E a palavra diz muito claramente, Paulo fala muito sobre isso, que nós vivemos todos os dias essa luta da carne contra o Espírito. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a carne e as coisas da carne levam para a morte. Então, você seguir as coisas da carne, elas te levam para a morte, para uma morte física, para uma morte espiritual. Mas a palavra também diz que o Espírito é verdade e vida. Então, ele é o antídoto para a morte. E a gente passa sobre isso o tempo inteiro. Então, não é só uma luta. Não é só uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. É uma luta entre um espírito que tem todos os poderes para vencer a carne. Porque não é uma luta igual. O espírito é muito mais forte. O espírito é muito mais poderoso. Tá? Só que, às vezes, a gente não usa isso. Às vezes, a gente não usa isso a nosso favor. A gente não entende que a gente passa por isso. Tá? E o que acontece é, quando você se batiza, você nasce de novo. Aquele seu eu antigo fica para trás. Você nasce de novo e você começa uma nova vida, né? Em Cristo. Você começa uma nova vida em Cristo. E olha que interessante. Jesus morreu por você, para que você fosse salvo, e logo adiante você morresse em Jesus. Por que isso? Porque o nosso antigo eu morre em Jesus, a gente é batizado e nasce um novo eu, que é conectado a Jesus, conectado a Deus por meio de Jesus, né? E Jesus ainda diz na palavra o seguinte, que ninguém consegue fazer isso sem Ele. Ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Né? Ele fala que
que nós somos os galhos que são enxertados nele para que nós possamos dar fruto, né? Ele fala sobre isso, tá? E o que acontece é o seguinte: nós todos, como criaturas de Deus, mesmo antes de aceitar Jesus, nós já éramos abençoados, tá? Existe uma série de bênçãos. Nós temos a vida, por exemplo. A gente respira, a gente caminha, a gente tem um certo grau de inteligência, sabe? Isso é uma bênção. É um tipo de bênção natural, né? Que todos nós temos. Inclusive, às vezes você vê um ímpio que tem muito sucesso e você pensa, nossa, como ele alcançou isso? Ele é uma pessoa abençoada. Nesse ponto, ele é uma pessoa abençoada, tá? É porque nós, cristãos, acostumamos a chamar bênção de algo bom que acontece na nossa vida. Por exemplo, eu recebi uma bênção, entrou um dinheiro na minha conta. Eu recebi uma bênção, eu fui curado de tal doença. Eu recebi uma bênção, eu conheci uma pessoa ótima, tal. Na verdade, você não recebeu uma bênção, você recebeu um fruto da bênção. A bênção é a posição onde você está, tá? Porque a Bíblia fala que a bênção é um posicionamento. Você está em bênção, você vive em bênção, você caminha em bênção. E aí essa bênção traz essa coisa para você. Então, você viver na bênção traz para você várias coisas. Tá? E às vezes Deus, inclusive, tem várias maravilhas para dar para cada um de nós. Né? Só que essas maravilhas elas são frutos de viver em bênção. Né? E nessa bênção mais profunda, nessa bênção mais espiritual. E a gente precisa morrer para a carne. E eu vou te falar uma coisa. Você já viu uma pessoa que tem algum fruto da carne conseguir se livrar com facilidade desse fruto da carne? Por exemplo, uma pessoa que tem um vício em prostituição, ou tem algum determinado vício sexual, ou a pessoa que tem um vício em bebida, ou algum tipo de droga, ou aquela pessoa que, de alguma forma, é uma mentirosa. Quanto mais, mente demais, né, o tempo inteiro. Você já viu uma pessoa se livrar facilmente disso? Ela não se livra facilmente disso. Você sabe por quê? Porque isso é uma escravidão, é um cativeiro. Paulo chama de cativeiro. Ele fala que isso é um cativeiro da sua alma. Existem áreas da sua alma, existem fragmentos da sua alma que são aprisionados. Então, às vezes, a sua alma está aprisionada naquela área sentimental. A sua alma está aprisionada naquela área da saúde, na área financeira. Então, existem cativeiros. Esses cativeiros fazem com que a alma da pessoa fique aprisionada. E eu acho engraçado que a pessoa que não está nos caminhos de Deus, ela diz que ela não quer ir para os caminhos de Deus porque ela quer continuar na liberdade dela. Mas ela é cativa, ela é escrava. Ela só não sabe que ela é escrava. Ela é escrava do pecado e ela não tem a menor noção disso. Por quê? Satanás é tão astuto que a pessoa está em pecado e gosta do pecado. E ela gosta de estar em pecado e fazer o pecado. Ela só não percebe isso. Ela é escrava. É como se a mente dela tivesse transformada numa mente zumbi. É como se ela não conseguisse pensar direito. E olha, a escravidão mesmo que existiu, principalmente com os negros, né, no Brasil, mais de 300 anos e tal, foi uma coisa tão pesada que quando a escravidão acabou, existiam negros que não sabiam o que fazer. Porque eles estavam tão acostumados a viver daquele jeito, sob aquele jugo, que eles tinham medo até da liberdade, inclusive. Eles tinham medo do que ia acontecer se eles não fossem mais escravos. Eles tinham medo de não ter onde morar, de não ter o que comer, de o que ia ser da vida deles. Porque eles achavam melhor eles entregarem o querer deles, eles entregarem toda a força física deles, eles entregarem tudo deles, inclusive os filhos e até o próprio corpo, porque muitos deles eram abusados sexualmente, do que eles enfrentarem algo que eles não conheciam, que era aquela liberdade. E eu vejo muita gente passar por isso. É a pessoa ter medo da liberdade que viver em espírito traz para ela. Porque ela foi levada a acreditar que liberdade é viver em cativeiro. Que liberdade, ela está escrava de determinado pecado. Que liberdade, ela está escrava da pornografia, ou da bebida, ou de qualquer outro vício. É que esses são os que vêm mais à minha mente, mas existem vários outros. Tá? E ela é enganada. Porque
Satanás não é poderoso, mas é astuto. E ele te engana, se você deixar. E Paulo dizia assim, sabe o que acontece comigo? Ele escreve isso, né, com outras palavras, mas ele escreve assim, sabe o que acontece comigo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque Paulo também vivia essa luta diária. E aí ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse corpo para a morte? Porque é disso que ele está falando, do salário do pecado que é a morte. Ele fala, o que eu vou fazer com esse corpo para a morte? E aí ele mesmo traz a resposta que ele fala, em Jesus nós vamos viver isso. E aí lá em Gálatas ele traz os frutos do que seria viver em espírito. E aí às vezes você me pergunta, mas Bruno, o que é viver em espírito? É passar o dia inteiro falando em línguas? O que é viver em espírito? Como é viver em espírito, né? E a primeira coisa que você precisa entender é, o viver em espírito é o que vai derrotar o viver em pecado. Porque as duas coisas lutam uma contra a outra e elas não vivem juntas. Então, quando você dá espaço para uma, a outra vence. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda é, você não luta sozinho. A palavra de Deus diz, inclusive, que o Espírito ora com sons inexprimíveis, porque você não sabe orar para determinadas coisas. Existem coisas que doem tanto, existem coisas que a gente só sente, que só dói, que a gente não sabe como sair daquilo ali, que a gente só se ajoelha e chora e entrega para o Espírito, e o nosso Espírito é que ora com o Espírito de Deus. E não é que o Espírito de Deus ora por você, mas é que o Espírito de Deus ora com você. Você ora por meio do Espírito de Deus. E Ele está ali, habitando em você. E você escolhe empoderar Ele todos os dias. Você vai escolhendo empoderá-lo até que vira um hábito. E até que viver no pecado não é mais o hábito. Esse é um processo. Não é do dia para a noite. Não é você virar e falar assim, amanhã eu não bebo mais. Nunca mais eu vou beber. Na verdade, você até pode prometer isso para você, mas amanhã é a luta de amanhã. E depois de amanhã é a luta de depois de amanhã. E você tem que escolher lutar. E é por isso que às vezes você chega lá no Alcoólicos Anônimos, por exemplo, e eles contam, né? Eu estou sem beber há 323 dias. É isso, porque é cada dia a tua luta. Aquilo que eles fazem é a nossa luta diária do viver em espírito. O viver em espírito. E a palavra diz que o espírito está na palavra de Deus também. Então você tem que saber usar a palavra de Deus a seu favor. Porque a palavra, olha, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. E Deus diz que a palavra dele não volta em vão. E ele diz que ela é nosso escudo. Porque você pode ir lá em Efésios e ver o que Deus fala, né, sobre a palavra. E aí você precisa aprender a usar a seu favor. Deus usou a palavra para criar o mundo. Jesus usou a palavra para afastar as tentações de Satanás no deserto. São vários os momentos em que você pode usar a palavra. Às vezes você está passando uma luta muito grande na tua vida e você não sabe o que vai ser feito daquilo. Porque a gente não sabe mesmo, porque Deus não mostra tudo para a gente, Ele não mostra o amanhã todo para a gente. E você não sabe o que vai ser feito daquilo, tá? E vem uma angústia muito grande dentro de você, porque você não sabe o que vai acontecer. Só que essa angústia não é de Deus. E às vezes você vê um cristão muito fervoroso que está passando pela mesma angústia que você. Mas ele soube usar a palavra. E ele está em paz. Ah, é porque ele aceitou aquela derrota? Não, não. É que ele começou a viver uma palavra que diz que é a paz que excede todo entendimento. Ele não entende o que vai acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele começou a viver aquilo. Ou você está preocupado com alguma coisa, eu oro pelos meus filhos e eu falo, Senhor, dê ordem aos seus anjos para que eles não tropecem com o pé em pedra. Isso está lá no Salmo 91. Eu estou usando a palavra do Senhor. Ele é que fala lá no Salmo 91, que ele dará a ordem aos seus anjos para não tropece com o teu pé em pedra. Às vezes a gente está orando lá em casa e eu falo, Senhor, nos põe debaixo das suas asas, para que estejamos seguros. Não é? Você precisa usar a palavra a teu favor. Use ela como uma arma, porque ela é a arma que você tem.
E aí você tem que trabalhar a tua mente. Porque, em geral, a batalha maior se dá no teu coração e na tua mente. Como é que é esse viver no Espírito? É esse viver todos os dias. O que é isso? É todos os dias escolher aqueles dons do Espírito lá que está em Gálatas, né? Logo, onde eu li, se você continuar lendo, mais 2 versículos para baixo, você vai ver quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Tá? Posso até ler com vocês aqui, ó, porque eu deixei aberto aqui, ó, a gente estava lendo, ó, e diz assim, ó, as obras da carne são conhecidas, ó, é o versículo 19, né? Ó, as obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Quando você pensa, meu Deus, já tem muita coisa, aí ele ainda escreve assim, coisas semelhantes a essa, tá? E diz assim, ó, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É por isso que o salário do pecado é a morte. Porque o corpo aqui, ó, ele é nada. Tá? Agora, o que é a nossa vida eterna? Essa você vai ter em algum lugar. Você só precisa escolher aonde. Tá? E aí, depois diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É por isso que eu digo que paz é algo que a gente deve pedir para ter, que não é algo que você tem sozinho. Não é você nasceu e pensou, sou uma pessoa de paz. Ou você dormiu e acordou e falou, estou numa paz tão grande hoje. Não é assim. Olha, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa lei que é a da morte, do pecado. Contra essas não há lei. Porque essas coisas do Espírito são vida. Porque os dons do Espírito são vida. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Você escolhe todos os dias. Todos os dias. E você escolhe lendo a palavra e aplicando ela. E quando eu disse que a batalha é na tua mente, deixa eu te dar um exemplo. Quando uma pessoa é adúltera, ela não sai de casa, em raríssimos casos, mas ela não sai de casa desavisada, pensando, vou trabalhar, vou almoçar, eu vou para o meu trabalho, depois volto para casa, e do nada, no meio da vida dela, ela foi adúltera. Não é isso que acontece. Aquele homem ou aquela mulher que vão trair, primeiro eles traem na mente. Eles começam a pensar naquela possibilidade. Aí eles começam a gostar daquele pensamento. Eles começam a vivenciar aquilo na mente. E aí depois aquilo se naturalizou na mente deles e eles praticam. É assim que se nasce o pecado, qualquer um que seja. Ele nasce se naturalizando dentro da gente. Seja você vendo um filme que traz aquilo de uma maneira muito comum, e aí você começa a acostumar com aquilo, começa a pensar, nem é tão mal assim, e aí depois você vê várias pessoas ao seu redor que fazem, e você pensa, está todo mundo fazendo, e aí depois você acaba pensando que você também vai fazer. E o viver em espírito é a mesma coisa. Se você está numa angústia profunda, muito grande, com uma coisa que você está passando, e você não sabe qual é a solução que Deus vai dar para aquilo? Mas você está nos caminhos de Deus. Você sabe que com Deus você já é vitorioso. Começa a dizer para você mesmo, a paz de Deus excede todo entendimento. Aí você começa a pensar, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Mas eu preciso ter paz. Até porque o Senhor falou para mim que Ele é que sabe os projetos que Ele tem para mim. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. E Ele fala que são pensamentos de paz, que são pensamentos de amor. Ele fala isso na palavra dele. Então conheça a palavra do Senhor. E aí você começa a pensar aquilo e você internaliza aquilo. E aí você começa a sofrer. E aí é isso. É o teu espírito contra a tua alma, porque a tua alma é que tem os seus sentimentos. E aí você começa a sofrer e você começa a contrapor isso. E você pensa, não, mas a paz é fruto do espírito. Eu vou trazer paz para dentro de mim.
Mas está doendo, eu não sei o que fazer. Mas meu filho não muda, mas o meu marido não muda, mas eu não consegui o emprego ainda. Mas a paz eu preciso ter dentro de mim. E aí o que vai acontecer talvez Deus nem traga o teu emprego agora, amanhã, mas pelo menos você vai passar isso com menos sofrimento. E você começa a lutar no Espírito. E aí lembra quando eu falei lá atrás que as criaturas de Deus, todas têm algumas bênçãos. São as bênçãos naturais. É a inteligência, é a vida, né? São várias coisas. É você poder ter filhos, né? É gerar outra vida, é casar, é ter família. São bênçãos que servem para todas as criaturas. Aí você tem algumas bênçãos que são para os filhos. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você começa a ter outras bênçãos, né? Ele diz, por exemplo, que o Espírito Santo vai te ajudar, vai começar a te guiar. Você começa a ter um guia, isso você não tinha antes. Você começa a ter um guia, ele começa a te mostrar o que você precisa fazer, ele começa a te incomodar dentro do teu coração coisas erradas para você deixar de fazer, ele começa a te mostrar, começa a te ajudar a orar. Você começa a viver um outro tipo de bênção, né? Um outro estado, né? E aí as coisas vão acontecer, né? E aí existem outras coisas que acontecem na sua vida, e elas todas estão no reino espiritual, tá? Depois elas só se materializam aqui. Que são aquelas sobre as quais você passa a ter domínio. Porque a palavra de Deus fala isso. Ela fala, Jesus fala, por exemplo, que se a gente tiver fé, a gente manda que um monte se jogue no mar. Ele fala que a nossa fé move montanha. Ele fala que a nossa fé traz uma pessoa dos mortos de volta. Ele fala que a nossa fé cura. Ele fala que a nossa fé faz coisas mais incríveis do que a que ele fez enquanto ele estava aqui. E fé é algo que o Espírito traz para a gente. Só que você tem que ter domínio sobre essas coisas. Como é que você tem domínio sobre isso? É você passando a fase de eu sou um mero espectador. Eu sou a pessoa que aceitou Jesus e estou aqui assistindo os cultos o tempo inteiro. Não, é um ser ativo. É começar a ler a palavra e aplicá-la na tua vida. E começar a falar, eu não aceito isso. Pai, não aceito o meu filho desviado, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, traz de volta. Senhor, muda tal coisa. E começa a orar a Deus com a palavra. E começa a colocar na sua vida a palavra dele. E aí você se torna um ser ativo. E você traz à existência outras coisas que elas são frutos de um outro nível de bênção, um outro nível de estar. Porque aí você começa a ter a capacidade de fazer isso. Você consegue começar a entender isso? Às vezes você começa a alcançar coisas que eram inacreditáveis na tua vida. E eu não sei se já aconteceu com você, mas tem horas, por exemplo, que você está orando por alguém e você sente que é só uma oração. E tem horas que você está orando por alguém e você sente que naquela hora o Espírito Santo está agindo. E está curando, e está restaurando, e está fazendo coisas incríveis. Porque naquela hora você conseguiu se conectar com o Espírito Santo de tal maneira, porque ele está ali o tempo inteiro, habitando em você. Mas você conseguiu se conectar com o Espírito de tal maneira que você se transformou num instrumento poderoso. Porque a tua fé transcendeu. Porque em geral é a nossa fé que não deixa a gente alcançar essas coisas. Só que a nossa fé vem do Espírito. O Espírito aprende a ter paz, o Espírito aprende a ter mansidão, o Espírito traz amor. Estas coisas trazem fé, essas coisas trazem outras vitórias. Porque você não tem como um coração cheio de angústia gerar fé. Não gera. Como é que um coração que está angustiado o tempo inteiro vai gerar fé? Essas duas coisas não convivem entre si. Medo não é de Deus. Não é de Deus. Eu costumo dizer para as crianças, está tudo bem ter medo, mas faz com medo mesmo, né? É quando eles estão com medo de alguma coisa. Mas não é porque eu acho que eles têm que ter medo das coisas. Não, é que eu acho que eles não podem se paralisar. De alguma forma eu estou ensinando eles que eles vão fazer as coisas independentemente de qualquer coisa. Que eles vão avançar, sabe? Porque tem horas que a gente fica receoso. Eu também tenho medo. Só que aí você tem que lembrar que medo não é de Deus. Tem horas que Deus manda você dar passos. Deus fala, muda de cidade, troca de emprego, faz tal coisa.
São passos de fé e você fica com medo. E às vezes, aquela coisa que você está esperando está lá do outro lado. Do outro lado, depois do passo de fé. Depois daquilo que ele pediu para que você fizesse. Você escolhe viver em espírito. E não confunda com dons do espírito. Esses ele dá para quem ele quer, conforme ele quer. Para que possa ser usado nos caminhos dele. Esse ele dá do jeito que ele tiver afim. A verdade é essa, sabe? Se Deus quiser, ele dá. Se não quiser, está tudo bem. E não significa que uma pessoa que tem mais dons do Espírito é melhor do que você. Não é, não. Ou uma pessoa que tem mais dons do Espírito está mais firme nos caminhos de Deus do que você. Também não está, não. É só porque Deus resolveu usar aquela pessoa naquela área. Só isso, mais nada. Sabe? Agora, o viver no Espírito, estar cheio do amor, cheio da paz, da mansidão, da longanimidade, que é demorar a ficar com raiva. Né? Que é uma palavra que é difícil a gente entender. Demorar a ficar com raiva. Sabe? Essas coisas são do Espírito. São frutos do Espírito. E Deus começa a trazer discernimento. Porque o teu espírito é cheio de coisas maravilhosas. Você já parou para pensar como é o teu espírito? Você sabe como é o teu corpo. Teu corpo tem 2 braços, se você tiver nascido perfeito, assim, com todas as coisas que normalmente um ser humano tem. O seu corpo vai ter 2 braços, o seu corpo vai ter 2 mãos, 2 pernas e tal. Você já parou para pensar como é o teu espírito? Você sabe como é o seu espírito? Pois eu vou te dizer algumas coisas que eu sei sobre o espírito. O espírito enxerga. O espírito escuta. O espírito sente cheiro. E o espírito sente que as coisas vão acontecer. Então, existem pessoas que desenvolvem melhor isso. Porque elas se deixam encontrar com o espírito. Elas vivem mais no espírito. E isso não é um dom. Não é um dom. Se você for lá ler os dons do Espírito, você não vai ver lá assim, ouvir o Senhor falar com você. Não vai ouvir. Não está lá nos dons do Espírito. Você não vai ver esse tipo de coisa, porque isso está para todos nós. Todos nós deveríamos nos desenvolver a tal ponto de repente falar, não vou fazer isso, porque Deus mandou não fazer. Deus mandou não ir. E Deus manda. E a gente tem que obedecer. Eu queria investir dinheiro num negócio nosso. E aí a Tati falou assim, amor, Deus falou para a gente não colocar. Aí eu falei, tá bom. Eu fiquei com raiva, mas eu falei, tá bom. Fiquei com raiva porque tinha muito amigo nosso ganhando muito dinheiro nisso. Muito, mas muito. E eu pensei, eu acredito, se Deus fala comigo, Deus fala com ela, por que quando ele fala comigo eu tenho que fazer, quando fala com ela eu não vou fazer, né? Ela é minha esposa, né? Aí ela falou assim, eu vi, amor, muita gente perdendo dinheiro com isso. Não coloca. E olha, todo mundo que eu conhecia estava ganhando muito dinheiro com isso. Vocês não têm noção quanto é o muito, tá? E eu não coloquei. E aí ela se sentiu culpada, porque ela viu que eu queria. E toda semana ela ficava assim, amor, separa pelo menos um pouco para você colocar lá. Porque eu acho que na cabeça dela ela pensou assim, tudo bem, né? Perder um pouco só, pelo menos ele não vai me culpar, porque se todo mundo ganhar, pelo menos ele não vai me culpar. E ela falava, você já separou? E eu, ainda não. E do meu canto eu pensava assim, não vou separar de jeito nenhum, se Deus falou para ela. Né? Eu falava, ainda não, amor, ainda não. E eu fui empurrando com a barriga. Passaram umas 3, 4 semanas, os nossos amigos perderam tanto dinheiro. A Tati avisou eles. Só que às vezes as pessoas escutam e não necessariamente elas agem com relação àquilo. Eles perderam tanto dinheiro, que tudo que eu podia fazer era agradecer por não ter perdido também. Lógico que eu gostaria que eles também não tivessem perdido. Mas tudo que eu podia fazer era agradecer por eu ter escutado a minha mulher. Sabe? Porque Deus fala. E a gente precisa ouvir. Deus fala um monte de coisa comigo. Antigamente eu não ouvia. Porque se tem um tampão poderoso para o teu ouvido, ele chama pecado. Tá? O teu ouvido espiritual. Então, quanto mais você vai vivendo no Espírito, vai andando em Espírito, vai caminhando em Espírito, você fica íntimo do Espírito. E vai limpando o pecado. E vai limpando o pecado e vai tirando essas barreiras. E você começa a sentir no teu coração. Você sente que aquilo você não devia fazer. Ou que deveria fazer. E você começa a ouvir mais aquilo. E quanto mais você escuta, mais forte fica aquela voz. Porque você deixa o Espírito falar com você.
E às vezes as pessoas perguntam para mim e para a Tati, perguntam, mas como é que você sabe que é Deus? Eu simplesmente sei. E eu não sei explicar. Mas no começo eu tinha dúvidas. Mas eu fui na fé. E aquela voz ficou cada vez mais alta. E ficou cada vez mais forte, a ponto de não poder mais ignorar. E às vezes a gente está orando, e é engraçado porque a nossa madrugada é movimentada lá em casa. A gente se cruza assim pela madrugada. Então, essa noite, por exemplo, eu acordei 3 horas da manhã para orar, e aí, primeiro eu fui ao banheiro, aí depois eu sentei no sofá. No que eu sentei no sofá para orar, a Tati levantou, ela já estava orando. Eu quase morri do coração, porque eu não imaginava que tinha ninguém lá essa hora. Né? Mas acontece isso, né? E esse é o momento que a gente tira para falar com Deus e o Espírito Santo falar conosco. E ele começa a mostrar coisas incríveis. E o que eu estou te dizendo é, existe um outro nível de bênção. E entende que bênção, que eu estou dizendo, não é receber coisas. Bênção é um estado. É estar num nível de bênção. Existe a bênção natural, que é para todos nós. Existe aquela bênção que é para os filhos de Deus, todos aqueles que aceitamos Jesus. E existe a bênção que nós temos controle. E essa é incrível, é maravilhosa. E é essa hora que você consegue começar a perceber mais como você era escravo do pecado. Porque aquelas coisas não te dominam mais. E você olha para aquilo e você não tem mais aquele desejo. Porque às vezes a gente para de pecar porque a gente tem medo de Deus, né? A gente só para de pecar, tem horas que a gente para de pecar porque a gente tem medo de Deus. Mas a gente continua às vezes desejando determinadas coisas, sabe? E aí, de repente, você percebe que o Espírito agiu de tal forma, e ele matou tanto a tua carne, porque é isso, você morre junto com Jesus Cristo e vive para as coisas de Deus. O Espírito matou tanto a tua carne que você não tem mais aquele desejo. Você não tem mais aquela necessidade. Você não quer mais aquilo. Aí você percebe que você era escravo. Aí você percebe que quando alguém dizia para você, meu filho, isso não é liberdade, larga de ser bobo. Você está achando que você quer viver liberdade? Eu quero ficar fora da igreja, eu quero fazer isso, eu quero ficar aquilo, porque na igreja as pessoas têm que isso, têm que aquilo, eu quero fazer o que eu quiser. O que você quiser não era você que queria. Era o pecado que habitava dentro de você que queria, e você era escravo. E existiam várias áreas da tua alma que eram escravizadas e você não tinha a menor noção disso. E agora você tem noção, porque você olha e fala, nossa, como eu fui trouxa. Como esse tipo de coisa já me dominou um dia. Então eu queria convidar você para poder pensar e refletir sobre isso. Deus tem me falado muito sobre essa luta interna que todo mundo vive. Porque eu acho que Ele quer ajudar cada um dentro da nossa igreja a viver melhor essa luta e a ganhá-la. E a derrotar nós mesmos. Porque a gente fala muito, porque a gente aprendeu isso na palavra do Senhor, que a nossa luta é contra principados e potestades. A gente fala muito isso, né? Porque é para você não se irar com o outro, não se irar com o próximo. O seu inimigo não é o teu colega de trabalho, não é aquela pessoa lá que roubou teu namorado, sei lá o quê. Ele não é teu inimigo, né? Teu inimigo é espiritual, são principados e potestades. Só que a gente fala tanto isso que a gente esquece que a gente tem um inimigo interno também. Que o nosso inimigo também é a nossa carne. E o nosso espírito é o único antídoto para lutar contra a carne. E só tem esse espírito quem aceitou Jesus. É por isso que a gente fala tanto de aceitar Jesus e de pronunciar. Porque Deus fala muito na Bíblia, o tanto que as palavras têm poder. E é o jeito mais fácil do mundo de receber uma vitória. É essa, né? É só falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Olha isso, Deus fez um plano de resgate tão incrível, tão maravilhoso, que você só precisa fazer isso. E crer, né? Lógico, né? Eu falei, crer e depois viver isso. Mas é falar, eu aceito Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio no sacrifício na cruz que Ele fez por mim. E eu creio que sou salvo pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Fala, Senhor, me perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Pastor, eu preciso decorar do jeitinho que você falou? Não, porque se amanhã eu for te contar, eu vou te falar de outro jeito. Eu falei com as minhas palavras. É você declarar. Declara isso, faz isso em casa. Aproveita e declara. Tá? Se você nunca fez, eu posso fazer isso com você agora. A maior parte das pessoas que está aqui já fez isso. Mas talvez você queira ser igual ao nosso filho, que ele falou para a gente um dia assim, eu já aceitei Jesus 8 vezes.
Mas olha, eu vou fazer com você, e aí você repete comigo, porque às vezes você sentiu no seu coração, e esse é o momento. Você consegue entender que você precisa deixar de ser criatura de Deus e virar filho de Deus? Que você tem que ser salvo, e agora você é salvo pelo plano que Deus fez para você? Então repete comigo, em voz alta, tá? Porque é assim que a gente faz, tudo que a gente faz na terra é ligado nos céus. Amém. E essa é uma atitude espiritual. Ela é espiritual e ela não tem palavras certas. É por isso que eu te falei que ela não tem palavras certas. Ela tem significado certo. Então você precisa entender e sentir. E eu falo e você repete. Você pode repetir até com as suas próprias palavras. Mas repete comigo. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu aceito o seu sacrifício na cruz. Eu aceito o seu sacrifício na cruz. E eu declaro que creio Eu declaro que creio. que sou salvo por meio do seu sacrifício. Sou salvo por meio do seu sacrifício. E que sei E que sei. que só posso ser salvo por meio de ti. Só posso ser salvo por meio de ti. Escreve o meu nome no livro da vida Escreve o meu nome no livro da vida. e perdoa os meus pecados. E perdoa os meus pecados. Em seu nome. Em seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluias. Deus. Glórias a Deus, Pai. Aleluias. E se você fez isso pela primeira vez, seja aqui na igreja, seja online, e depois você quer conversar com um de nós, você quer uma oração, ou mesmo que você já está na igreja há muito tempo, mas você quer uma oração e você precisa de alguma orientação, manda mensagem e a gente fala com você, tá? Esse é o nosso propósito, é ajudar cada vez mais cada um de vocês, tá bom? Eu vou orar agora para que Deus possa te dar forças nessa luta que a gente passa todos os dias, tá bom? Senhor, eu te apresento agora, Pai, a mim e os meus irmãos. E eu te peço, Senhor, que nós estejamos guardados por Ti, debaixo das Tuas asas, Senhor. Pai, que nossa mente e o nosso coração sejam cativos a Ti. Resgata todo e qualquer fragmento da nossa alma, Senhor. Livra-nos do pecado, Pai. Que o Seu Espírito nos ajude a eliminar o pecado de nossas vidas. Que nós possamos viver em espírito e em verdade. Nós possamos aprender contigo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mostra o que nós devemos mudar, Senhor. Transforma-nos, dá forças, porque existem coisas que não mudamos sozinho, mas que o Seu Espírito Consolador possa transformar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?